Paz do Senhor a todos, boa noite. Eu sou a irmã Leia e estou aqui numa noite muito especial com as minhas amigas, a pastora Leide e a Nath. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho do curso Ela. Hoje nós estamos num bate-papo entre amigas, né? Entre elas. Nós somos amigas, né? E a pastora Leide é nossa coordenadora, né, do curso Ela em Indaial. E a Nath é mentora de casadas e solteiras, né, Nath? Amém. Deus é muito bom, né? Eu estou muito feliz por poder participar desse ADCast, falar do Ela, que a gente tanto ama, né? Tem realmente mudado a nossa vida, o curso Ela. E eu tenho por certo que o Senhor marcou esse encontro conosco nessa noite. Vamos lá, então, meninas, vocês se sintam muito bem-vindas. E vou pedir para a pastora Leide dar uma palavra, depois a Nath, amém? Paz, Leia, paz, Nath, que alegria. Nós estamos mais uma vez juntas e num momento tão especial para falar de quê? Do Ela, né? Aquilo que corre nas nossas veias e que a gente ama tanto, né? E para trazer um pouquinho para vocês o que é esse curso Ela, né? Hoje no nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então eu estou muito feliz, Leia, Nath, de nós podermos estar aqui e poder fazer parte, né, desse ADCast falando a respeito desse curso tão especial. Amém. Paz, gente. Paz, Leide, Leia. É sempre uma alegria e um prazer muito grande estar aqui com vocês, com duas mulheres que eu admiro muito, que têm o meu carinho, o meu respeito e fazendo parte daquilo que o Senhor tem feito em Indaial, né? E da gente poder ter essa gratidão de testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito através do Ela na nossa cidade. Amém. Então, para quem está nos ouvindo, muita gente pergunta, né? O que é o Ela, né? Então, eu vou pedir, pastora Leide, para você estar falando, para matar a curiosidade, né? Do pessoal que está conosco nessa noite. O que é o Ela? Então, o Ela, ele é um curso que ele foi desenvolvido pensando em nós mulheres, pensando na realidade do dia a dia da mulher. Não é nada do que a gente não viva no nosso dia a dia, mas ele vem com essa proposta para trabalhar áreas específicas da vida da mulher, do cotidiano da mulher, né? E dentro do curso nós trabalhamos 11 temas. Entre a feminilidade da mulher, a sexualidade, a mulher e as finanças, né? Uma área que nos pega, nós mulheres, né? A mulher dentro do seu período devocional, né, do seu falar com Deus também. Então, assim, são diversos temas voltados diretamente para nós mulheres e que nos tornam a mulher que nós somos hoje. Nós que vivemos essa experiência tão linda, né? O curso ele tem hoje a duração de 3 meses, são 12 encontros, 11 lições. Então, todas as semanas a gente aborda um tema diferente, né? Então, basicamente, o curso é em torno disso. É importante ressaltar, né, Leide, que ele não é um curso só para pessoas da Assembleia, né? É um curso para mulheres baseado na Bíblia. É né? um curso cristão, Isso. baseado 100% nos princípios bíblicos, né? Mas não é simplesmente para mulher cristã. Tanto que, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso, todo o público que nós temos hoje, as mulheres que já chegaram até nós, que foram mentoreadas por nós tivemos de diversas denominações, mulheres que têm fé, mulheres que creem em Deus e que creem nos princípios da palavra do Senhor, né? Mas é um curso realmente assim, baseado 100% na palavra. Amém. Então, a gente sabe que a pastora Leide, né, que trouxe o curso para Indaial. Eu queria, Leide, que você contasse como que o curso Ela chegou até você e como foi trazer o curso para Indaial. Então, em 2020, nós já estávamos um ano aqui em Indaial, né, Leia? E houve, então, a notícia de que esse curso seria lançado, ele foi lançado por Blumenau, pela Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, né? E houve esse desejo, primeiramente, de eu fazer ele, né? Pensando em mim como mulher. Sempre gostei muito de fazer cursos, tudo aquilo que é voltado para a mulher. E quando eu soube do curso, houve esse desejo, então, de fazer primeiramente o curso. E, é claro,
com uma ideia de trazer para a nossa cidade, porque até então nós não tínhamos ainda nenhum curso voltado para as mulheres. E eu lembro até dessa questão que foi lançado, fiz a minha inscrição. Isso foi mais ou menos ali por meados de fevereiro, né? E no final de fevereiro eu recebo, de repente, uma chamada ali no Instagram por alguém, né? Perguntando já a respeito do curso, que queria fazer o curso. Assim, como assim? Né? Nem fizemos o curso ainda, nem trouxemos para a cidade e já tem pessoas procurando pelo curso. Então foi algo assim que realmente trouxe ainda mais convicção de que sim, era o momento, era o curso e que nós precisávamos trazer ele para Indaial, né? E aí, na época, eu e a pastora Cléia, esposa do nosso pastor-presidente, pastor Josué, fomos até Blumenau fazer o primeiro workshop do curso Ela. E ali fizemos um incentivão, né? Que aconteceu no final de semana. E trouxemos, então, para Indaial. Porém, houve algo assim bem interessante. O workshop ele aconteceu bem ali praticamente final de março. E logo após o término do workshop, chegou a pandemia. E aí fechou tudo e lá foi-se a nossa, né, possibilidade de trazermos, então, até porque até então o curso era apenas presencial. E como todos tivemos que nos adaptar, readaptar, criarmos algo diferente para esse período da pandemia, Blumenau iniciou, então, o curso no modo online. E aí, na época, a pastora Julie, que é a coordenadora do curso, né, uma das escritoras, das autoras do livro, do curso, me convidou e eu iniciei dando o curso, primeiramente, então, ele online. Fiquei por um período e aí as coisas começaram a amenizar, né, a questão da pandemia e a gente pôde, então, darmos início nas 2 primeiras turmas. Que aí a Leia, você, iniciou na turma da tarde, né? E a Nath veio na primeira turma da noite. Então, as 2 primeiras mentoras que vieram como alunas e já entraram depois, logo em seguida, como mentoras. Amém. E Lege, então conta pra gente o que o curso Ela representou na tua vida. Então, Leia, é interessante porque na época eu já era 22 anos cristã. Pastoreava a igreja ao lado do meu esposo, exercia cargo com mulheres, né? E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque, claro, primeiramente eu fui porque eu queria absorver para mim, para depois poder passar, né? Mas eu não imaginava que iria ter o efeito que teve, até porque aquilo que eu falei antes, o curso ele não traz nenhuma novidade. Ele traz a realidade do nosso dia a dia, coisas que nós já sabemos, que já estamos acostumadas a ter que lidar no nosso dia a dia, mas muitas das vezes não fazemos. E entre as 11 lições, houveram 2 lições que me marcaram muito e que houve um trabalhar de Deus na minha vida. A lição 1, que é a lição feminina, que ela fala muito a respeito da nossa identidade, né? E eu tive convicção de que eu era resultado da expectativa dos outros. Eu não vivia a minha verdadeira identidade que foi dada por Deus. Eu era o resultado das expectativas dos outros. Até porque no curso a gente compartilha muito da nossa história, da nossa vida, e isso é legal, porque no curso a gente trabalha isso contando a nossa história de vida. Eu compartilho com elas um pouco a respeito da minha história. E eu vim de um lar onde eu realmente nunca pude vivenciar a minha identidade. Eu nunca tive palavras de afirmação de quem eu era, do que eu podia. Então, eu vim basicamente vivendo dessa forma. E no curso eu entendi que eu precisava viver a Legiane que Deus tinha criado, né? E ali a lição ela vai falar a respeito de que nós somos criaturas de Deus, singulares, únicas. E por eu ter vindo dentro de uma vivência onde eu não tive uma identidade criada ou aceita a identidade que Deus tinha para mim, eu vivi muito nessa questão da comparação.
Né? Eu não me via como uma criatura singular criada por Deus. Alguém que foi, quando Deus me criou, quando Deus pensou em mim, ele pensava unicamente em mim. Não pensava em outra mulher. Com certeza. Né? Então, eu vivi muito na minha vida, a minha vida é uma vida de insegurança. Em tudo que eu fazia, em tudo que eu falava, eu cresci sendo uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente e uma jovem insegura. Né? Principalmente nessa questão da comparação. Aí outro ponto que também assim Deus trabalhou muito na minha vida é que ali a gente aprende que nós somos filhas de Deus. E como eu vim dentro de um lar muito conturbado, de uma infância muito difícil, de um pai totalmente ausente, né? Eu digo que eu era órfã de pais vivos, né? Então, olhar para Deus e ver Deus como um pai e me sentir filha, então foi algo que realmente assim Deus trabalhou muito na minha vida, né? Então, essa lição feminina, que é a primeira lição, para mim foi muito impactante. E depois também a lição 6, que é a lição do contentamento. Devido à minha história de vida, eu era uma pessoa que eu pude entender quando eu cheguei nessa lição ingrata. Eu não era uma pessoa grata. E eu vi o quanto eu reclamava das coisas. Né? Por mínimas que fossem, era muito mais fácil eu reclamar, era muito mais fácil eu estar descontente do que eu ser grata a Deus por tudo que Deus sempre fez por mim, né? Então, foi uma lição assim que fez eu olhar para a vida com uma perspectiva diferente. E é literalmente aquilo que eu amo muito, e eu sempre falo no curso, a frase da Ruth Catala, né? Que foi uma das coisas que nessa lição Deus trabalhou na minha vida, que ela diz assim: não tenho tudo o que eu quero, mas quero tudo o que eu tenho. Amém. E o querer tudo o que eu tenho não me faz correr atrás daquilo que eu não preciso. E nessa lição eu entendi isso. Que eu sempre tive o suficiente, que Deus sempre me deu o melhor, que Ele sempre cuidou de mim. Bastava eu mudar a minha perspectiva de olhar para as coisas, né? Então, essas duas lições foram as lições assim que realmente me impactaram e me levaram a entender, poxa, se eu há 22 anos, né, servindo a Cristo, conhecendo o Evangelho, ainda tenho essas dúvidas, uma dúvida de identidade, um descontentamento dentro de mim, quanto mais muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não tiveram contato com a palavra, não tiveram em contato com Cristo, não devem de ter também esses conflitos, né? Porque eu vim de uma infância cheia de traumas. Né? A lição do perdão também é outra que também Deus continuou o trabalho da minha vida, mas eu não vou entrar em questão agora. Então, eu disse não. Se Deus fez isso na minha vida, eu não posso reter isso apenas para mim. Né? Existem, com certeza, muitas outras mulheres em Indaial que precisam vivenciar, que a gente sempre diz que não é apenas um curso, mas é uma experiência. Você passa a viver uma experiência, né? Então, eu disse, não, eu preciso, sim, dar a oportunidade para que outras mulheres venham viver essa experiência também. Leide, interessante, porque como você falou, 22 anos, né? Não é que você não conhecia o Senhor, mas é que você tinha muitas coisas dentro de si que precisavam ser curadas, né? Exatamente. E é isso a gente vê muito no curso, né? Então, nunca é tarde, né, Nath? Não importa a idade que a mulher tenha, né? Ela sempre tem aonde buscar cura das suas dores, seus traumas, né? Conhecer o seu propósito, a sua identidade, né? Muita gente pensa, não, eu já estou na igreja há muitos anos. Não, o Senhor sempre tem, né, algo para nos entregar, né? Até porque a faixa etária do curso, daqui a pouquinho a Nath vai falar um pouquinho da turma das jovens solteiras, mas ela é muito variada. Né? Nós já tivemos senhoras idosas de 70 e tantos anos, como tivemos jovens casadas de 19, 20 anos. Então, para aprender, não existe idade e não existe limite, né? Então, se a gente tem a oportunidade, eu acho que a gente deve se agarrar e sempre querer melhorar e crescer, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né?
O curso Ela chegou na minha vida numa época em que eu estava com muitos questionamentos com o Senhor, né? A gente tinha recém assumido uma igreja, né, como pastores, e era muito difícil assim para mim lidar com essa palavra, a esposa do pastor, a pastora, né? A gente enfrenta muitos desafios, a gente também fica triste com algumas coisas, se decepciona com outras, a gente também precisa ser forte, né? E eu, assim, tinha muitos questionamentos. O que o Senhor queria de mim? Como que eu ia lidar com tudo isso? Era muito difícil. E eu fui numa reunião e a pastora Leide falou do curso, né? E eu cheguei em casa e disse para o Gil, eu preciso fazer esse curso, porque é onde eu vou me encontrar, onde o Senhor vai responder todos os meus questionamentos, né? E foi assim algo tão de Deus que eu mandei uma mensagem, né, para a Leide, mas daí Deus já tinha preparado muito além. Eu nunca na minha vida imaginei de verdade, falo isso assim com sinceridade, porque daí a Leide falou: Leia, na verdade queria falar contigo, porque eu senti que é você que vai vir para me ajudar agora nesse primeiro momento. E eu disse: eu? Como assim? Eu sou falha, tenho tantas coisas para resolver ainda, né? Sendo cristã 7 anos e servindo ao Senhor, mas eu tinha tantas coisas para resolver. Eu disse assim, como, né? Daí ela disse, não, Léa, eu tenho certeza, vem. Aí o Gil me apoiou muito, né? O Gil disse, Léa, eu acredito em ti. Por quê? O que eu vivia? Eu era a esposa do Gil. O Gil pregava, né? O Gil falava muito, sempre teve esse chamado e ele estudou muito, fez teologia e eu já fiquei em casa cuidando um pouco mais das crianças, né? O Samuel recém-nascido. Então, assim, eu ficava escondida atrás dele. Ele ia pregar, eu ficava cheia de orgulho dele, mas eu achava que era o suficiente. Que, na verdade, é confortável. Isso. Né? Você ficar apenas na sombra. É. Como nós estarmos aqui hoje, né? Não é fácil a gente estar aqui, é difícil, né? Só que a gente sabe que o Senhor tem um propósito. E foi isso que aconteceu. Eu disse, não, Senhor, eu vou, mas eu vou totalmente dependente de Ti. E fui. Segunda à tarde eu fazia o curso como aluna, né? E segunda à noite já fazia como mentor em treinamento e tive o prazer de ser mentor em treinamento da Nath. Ela me viu dando as primeiras aulas, né? E assim, eu tenho assim por certo que o curso veio realmente para curar tudo que eu tinha, né? Ainda para ser curado e tudo que eu tinha ainda para conhecer do Senhor, porque não foi na primeira turma que isso aconteceu. Isso acontece até hoje, né? Nós estamos sendo curadas. É muito lindo. Né? Isso, exatamente. Ainda. Eu já passei por 9 turmas, desde mentor em treinamento, com você, né, com a Nath e com a irmã Zilá também. 9 turmas até agora. E todas as turmas que a gente entra, toda mulher que eu conheço, eu me identifico, o testemunho dela mexe na minha vida. A aula do contentamento que você falou, né? Toda a vez que eu vou dar essa aula, o senhor puxa a minha orelha, porque eu ainda reclamo se está chovendo, eu reclamo se está muito calor, né? São coisas pequenas, mas que a gente sabe que a gente precisa ser grata. Então, assim, eu tenho estado ali mentoreando, mas eu sou mentoreada. Toda aula que eu pego, toda aula que eu tô, toda turma, né? E eu tenho visto, assim, milagres na sala. Tudo que o Senhor tem feito, né? Então, eu sou grata a Deus, assim, porque eu não sou merecedora de estar ali à frente, né? Mas o Senhor nos chamou para vivermos isso. E nós temos colocado a nossa vida à disposição do Senhor, né? Sabemos que sem Ele nada fazemos. Mas com Ele tudo podemos, né? Estando com Ele, Ele é que vai colocar as coisas na nossa vida, Ele que vai nos usar. Às vezes a gente dá aula, a gente nem vê a aula passar. Sim. Né? A gente vê assim que foi totalmente o Senhor. Então, assim, o curso Ela realmente foi uma Leia que chegou ali e hoje eu sou outra Leia, né? Eu sempre falo, nunca mais eu quero voltar a ser a Leia que eu era antes do curso Ela, né? Fala, Nath, agora você pouquinho. Eu acho muito interessante que a gente percebe que o crescimento espiritual ele é algo que deve ser contínuo, né? Foi mencionado muitas vezes ali que não importa estar anos na igreja, por mais que já tinha uma caminhada já com o Senhor, o crescimento espiritual, quando ele vem a estagnar,
a gente vai decaindo, né? E por isso que é tão importante, às vezes tem pessoas que pensam, mas por que eu vou fazer um curso se eu já estou tanto tempo na igreja, se eu já conheço a palavra? Eu acho muito interessante que muitas vezes nós vamos procurar sempre algo novo. A gente quer uma novidade, a gente quer algo que a gente nunca ouviu, a gente quer algo que a gente nunca viu, quando na verdade nós não precisamos, às vezes, buscar algo novo, a gente precisa praticar, absorver e aprofundar coisas que muitas vezes a gente já sabe. Mas não colocamos em prática, né, na nossa casa, no nosso dia a dia. E isso, querendo ou não, acaba nos tornando hipócritas, né? E sem vivermos o verdadeiro evangelho, que é aquele que pode impactar vidas, que é aquele que pode ganhar um marido sem palavras, né? O curso Ela, para mim, também foi um divisor de águas. Na minha vida espiritual, na minha vida emocional, e também tudo começou, o começo da história, com a pandemia, que veio para chacoalhar a vida de muita gente, veio para virar muita coisa de cabeça para baixo, outros de cabeça para o lado certo, né? E nós estávamos num período onde eu estava vivendo há muito tempo, servindo no Ministério de Louvor, servindo ali uma igreja, a gente fazia com muito carinho, com muita dedicação, mas de certa forma bem acomodada, né? E permitindo que essa acomodação, que essa religiosidade, que esse chegar na igreja, bater o cartão no fim de semana e somente aquilo, sem me alimentar todos os dias do Senhor, eu estava assim, espiritualmente desnutrida. Não por falta do alimento que é a palavra de Deus, não por falta da água, que é a presença viva do Espírito Santo, que é o próprio Jesus, a água viva, mas por falta de fome espiritual, porque eu estava tão entretida com as coisas dessa terra. Eu estava tão ocupada com os afazeres que eu tinha, que eu olhava para o dono do tempo e dizia que eu não tinha tempo para ele. E o Senhor, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, chegou a pandemia por causa das questões ali de cirurgia do GU, de saúde, a gente precisou, né, nos retermos, ficarmos um pouco em casa. E acabou que esse período que eu fiquei em casa, sem estar ativa no ministério, eu percebi que eu não sabia mais quem eu era. Porque o meu valor estava naquilo que eu fazia. E eu pensava, se eu não estou fazendo aquilo que eu sempre faço, quem é a Nath? Porque eu tinha a ideia errada de que eu precisava de um microfone para ser luz, né? Até eu entender de que eu não preciso de um microfone. Eu posso estar na fila de uma padaria, eu posso estar andando na minha rua, eu posso encontrar alguém na fila do banco, num ponto de ônibus, né? E o Espírito Santo agir quando nós estamos cheios. E foi nesse período onde eu estava praticamente 2 anos sem congregar, né? 2 anos sem a gente estar tomando ceia, sem a gente estar agindo no ministério, que eu percebi que eu precisava de uma cura. Porque nesse processo todo o Senhor estava falando comigo de que o meu serviço, né, não podia substituir a minha intimidade com Ele. Isso ficou extremamente cravado no meu coração, de que a nossa intimidade com o Senhor não substitui nosso serviço com Ele. E claro que nada é por coincidência, a igreja onde eu congregava se chamava Sheliane, foi mudado para Monte Moriá. E o dia que eu ouvi a palavra Monte Moriá, o Senhor me lembrou de Abraão. Abraão e Isaac, a Bíblia diz que foram Abraão, Isaac e 2 empregados até o Monte Moriá, que seria onde Abraão iria sacrificar Isaac. E a Bíblia diz que subiram Abraão e Isaac, mas os 2 empregados ficaram no pé do monte. E o Senhor falou ao meu coração, filha, filhos sobem no Monte Moriá, empregados não. E naquele momento o Senhor falava, eu quero que você seja minha filha. Eu te criei para ser filha, não minha empregada. Porque o fazer estava acima do ser. E de certa forma fui descobrindo após no curso que a raiz disso muitas vezes é que eu queria um reconhecimento de Deus. Como se o meu serviço, como se os meus esforços fossem comprar a atenção dele para mim. Como se os meus esforços fossem, de certa forma, fazer com que o Senhor me amasse mais por aquilo que eu fazia. E não por quem eu era. E nisso, a primeira vez que eu fiquei sabendo do curso Ela foi uma madrugada, que eu estava ali me derramando, chorando aos pés do Senhor por tudo aquilo que vinha acontecendo, perdida, tendo uma crise de identidade. E eu vi um post da Sheila Branco, beijo Sheilinha, te amo, hoje minha amiga, onde falava desse curso Ela. E eu preciso fazer de uma convicção em mim de que eu precisava desse curso para me curar. Mas eu também não imaginava que o Senhor, aquilo que Ele ia fazer em mim, aquilo que Ele ia trazer de cura para a minha vida, Ele ia transbordar para a vida de outras mulheres também, né?
E fui atrás de quem poderia estar trazendo esse curso para Indaial, mandei com mensagem para a Leide, e eu lembro do primeiro dia como eu estava ansiosa para fazer. E algo que eu não lembro se vocês lembram que eu comentei com vocês, que o Espírito Santo, ele ia falando comigo da lição, mas eu lembro que chegava, por exemplo, no primeiro dia de aula, eu olhei para o meu marido e falei, eu preciso de uma bolsa, amor. E eu cheguei no dia do curso... Ganhou a bolsa. Primeira bolsa. Deus é fiel, No né? segundo dia de aula, eu olhei para o meu marido e o Senhor falando comigo que Ele queria me usar para curar mulheres, mas eu me achava completamente incapaz, completamente insuficiente para estar à frente de um trabalho tão relevante, né? E o curso ministrando ao meu coração e eu sendo curado, e o segundo dia de curso eu estava chorando, porque eu estava orando antes de ir para o curso, e eu falei para o meu marido, amor, eu não tenho um lencinho para enxugar minhas lágrimas. Eu preciso comprar um lenço. Eu estava lá com um pano, com coisa, eu preciso de um lencinho chique, amor, aquele que faz assim, ó. Aí cheguei no curso, brinde era o lenço, né? E assim sucessivamente, vários brindes, e o Espírito Santo falando no meu coração, e eu entendendo que o Senhor queria fazer algo a mais ali, e Ele curando e me transformando. E uma das aulas que mais mexeu comigo foi a aula da sabedoria no lar. A aula que fala sobre a administração do nosso tempo. Porque como eu tinha uma imagem errada de Deus, eu agia de forma errada. Né? Eu achava que eu precisava fazer, produzir, e o Senhor me ensinou que muitas vezes é no descanso. Que o Senhor veio me ensinando que orar não é perca de tempo, orar é ganhar tempo. E eu percebi que quantas coisas que eu tentava na força do meu braço, na força do meu entendimento, me cansava, me sobrecarregava, quando às vezes simplesmente me conectar com o Senhor, priorizar, colocar as minhas prioridades no lugar, colocar o Senhor em primeiro, o meu tempo com Ele, o Espírito Santo poderia me conduzir durante todo o meu dia. E foi tão incrível perceber que o Senhor não queria que o ministério fosse um fardo para mim. Ele queria me conduzir e me guiar em todas as decisões do meu dia a dia. Desde as grandes decisões até os pequenos problemas diários. E isso fez com que eu entendesse que o Senhor queria participar da nossa vida, queria nos conduzir, e como servir a Cristo dessa forma se torna leve, se torna prazeroso. E dessa forma o meu coração entendeu que eu não precisava comprar o amor de Deus, mas eu precisava aprender a aceitar, aprender a receber esse amor que eu não merecia. E aprender a entender que o Senhor disponibilizou a nós uma vida plena. Aprender a receber a graça abundante, aprender a receber a paz que excede todo entendimento. E dessa forma minha vida foi sendo transformada, porque o curso me fez ter um contato, ser exposta mais profundamente à palavra do Senhor. E a palavra, ela traz para nós uma transformação de vida, uma transformação de mente, uma transformação de caráter. E quando nós decidimos cumprir e viver verdadeiramente os princípios bíblicos, isso faz com que a gente finalmente venha entender e a viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E o ela para mim significa tudo isso. Significa uma mudança de transformação. Uma mudança de transformação não, hein? Dita isso. Ela, para mim, significa tudo isso. Uma transformação de vida, uma transformação no meu ministério, que eu comecei a servir ao Senhor por gratidão. Entender que eu não sirvo para tentar merecer o amor de Deus, mas porque eu já sei que eu sou amada. Porque eu já sei o quanto que Ele me ama, porque eu já sei que Ele me projetou, que Ele me quis, que Ele me desejou, que Ele me formou desde o ventre, que eu não fui um acidente dos meus pais. Porque eu sei que o quanto o Senhor, a Bíblia diz que Ele me teceu, que Ele colocou em mim dons, talentos e qualidades. E eu acho tão lindo isso, porque no ela eu não entendi somente o meu propósito, para que eu viesse ter uma realização pessoal. Mas eu entendi principalmente o meu papel no corpo de Cristo, que é algo muito maior. Que quando eu parei de tentar viver para mim mesma, mas eu entendi que servir ao próximo, né, que cumprir o ID do Senhor é algo que traz uma alegria que só quem vive tem como explicar. Que a gente não viver para os nossos próprios egos, não viver para servir nós mesmos, mas quando a gente vive em prol do outro. Tem um termo do Descende que eu gosto muito, que é stop for the one, que significa parar por um.
é de eu não estar tão ocupada com os meus afazeres a ponto de parar para uma pessoa. E quando nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo, isso me lembra de um dia que eu estava saindo de casa. E se fosse antes do ela, eu estava tão ocupada aquele dia que eu provavelmente passaria reto por aquela pessoa. Mas tinha uma moça varrendo a calçada e ela me chamou Nath, né? Foi uma moça que trabalhou comigo muito tempo atrás. E nisso eu parei para conversar com ela. Ela falou para mim, a minha mãezinha está de cama e ela está com câncer terminal. Vem fazer uma oração por mim? E eu pensei, stop for the one. Falei, Senhor, vou cuidar dos seus interesses primeiro. E foi a última oração que aquela senhora recebeu. E o Senhor tem me conduzido a isso, a entender os interesses dele, a ser amiga de Deus de tal forma de que eu oro, Senhor, pelo que o seu coração tem chorado? O que o Senhor deseja que eu faça por alguém hoje? A não viver mais só para mim mesma. A ponto de a gente estar, eu e meu marido, na fila de um Subway, né? A gente com alguns afazeres para fazer, e o Senhor me direciona um menino específico que estava ali servindo e uma mensagem para entregar para ele. E eu, meu marido, vamos aguardar, acalmar a fila. Eu fui lá conversar com o menino e, de repente, estava nós dois abraçados, chorando, porque o Senhor estava falando com ele devido a uma situação que ele estava passando. É entender que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. É entender o Kairos de Deus invadindo o meu Cronos e o Espírito Santo me conduzindo. Ele me dá a palavra certa, na hora certa, me faz estar no lugar certo e as coisas fluem, não pela força do meu braço, não pela quantidade de livros que eu leio, não pelo meu entendimento, mas porque eu estou debaixo da direção dele, porque eu estou debaixo de uma graça dele, que não é sobre mim, não é o que eu posso fazer, mas o que ele pode fazer através da minha vida. Amém. E é interessante porque, né, todas nós tivemos a nossa experiência pessoal, primeiramente com o curso, e a partir disso, o sentimento e o desejo de nós compartilharmos com outras mulheres, né? E uma coisa que é bem importante a gente compartilhar aqui, que às vezes alguém pode ouvir dizer, nossa, então esse curso é milagroso. Eu entro lá cheia de falhas, cheia de problemas e vou sair assim perfeita. O curso é uma luz no fim do túnel que muitas das vezes nós nos encontramos perdidas em nós mesmas. Que se estamos realmente com o coração voltado, desejoso, com um propósito de se dedicar por esse tempo, né, comprometida, porque ali nós temos a cada semana uma lição, existem os desafios, existem os textos extras, enfim, né? Não é simplesmente um cursinho. Então, se você não estiver realmente comprometida e desejosa a aceitar, né, trazer isso para ser uma prática do teu dia a dia, para a tua vida, para que haja essa transformação, a mulher ela vai entrar e vai sair da mesma forma, né? Então não o curso como eu falei, é uma luz no fundo do túnel que às vezes nós mesmos estamos perdidas em nós, né? E quantas mulheres chegam dessa forma? A grande maioria delas chega ali, e uma das coisas que eu acredito que vocês vão concordar com isso, nas turmas que vocês mentorearam, uma das coisas que elas falam muito, eu estou aqui porque eu preciso saber quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha identidade. Eu acho legal porque quando a Leia faz o contato ali, a chamada e faz o fechamento da turma, e aí elas têm que dar a palavra, né? A palavra que identifica, que representa cada uma delas. E quando a gente tem o nosso primeiro momento ali do dia da abertura do curso, que daí eu pergunto, tá, qual é a sua palavra? E daí elas falam. E aí eu pergunto assim, quem perguntou para o marido ou para os filhos qual palavra te identifica? A grande maioria vai perguntar para os outros.
Por quê? Porque não sabe nem mesmo que palavra identifica ela. E essa é uma prova real de que muitas das vezes nós estamos perdidas nessa nossa identidade. Em pleno século XXI, onde existe muito esse combate da comparação, nós mulheres, né? E se tratando de nós mulheres, né? Vamos abrir um parênteses, nós somos malvadas, né? Não só com os outros, mas com nós mesmas. Quando se trata dessa questão da comparação, como nós somos rudes. Ninguém se compara a outra pessoa que nós consideramos inferiores a nós. Nós sempre vamos entrar, eu costumo dizer, na bolha da comparação, colocando alguém ao nosso lado que nós consideramos melhor do que nós. E aí entra a questão da forma como nós mesmas nos vemos, né? Então, um valor que existe em nós, né, que foi o que aconteceu com a Nath, precisou, da mesma forma comigo e com você, Leia, um valor que existe em nós, que foi dado por Deus quando Ele nos teceu dessa forma tão linda, mas nós mesmos não acreditávamos em nós. Nós não nos víamos. É o mesmo que se olhar diante do espelho e não conseguir enxergar o seu próprio reflexo, né? E eu costumo falar que a gente vê milagres no ela, né? As pessoas falam, eu não vejo mais milagre nas igrejas. A gente tem visto milagre nas salas do ela, né? Nós estamos em 10 alunas, geralmente, né? 10 alunas, 2 mentoras, e ali entre nós a gente vê milagres. Só que é aquilo, né, Leide? Não é porque o curso é milagroso, ou porque eu sou a mentora, ou a Nath, ou a Leide. A gente está ali fazendo algo que o Senhor colocou na nossa mão, mas elas precisam se dedicar. Sim. E elas precisam querer ouvir a voz do Senhor. Elas precisam querer tirar um tempo para si, né? O curso é o momento que a gente realmente para cuidar da gente. Só que muitas mulheres não querem parar. Elas querem, ainda estão preocupadas com a casa, com o marido, com o filho. Cuidam de todos. E não cuidam de si, né? É bem isso. Então, assim, o curso faz milagres, sim, só que depende da mulher participar e fazer todos os desafios, não faltar, né, Leide? É Não importante faltar. a gente falar, não pode faltar no curso, tem que participar, né, de tudo. E a gente, assim, ao longo dessas turmas que a gente viu, infelizmente, a gente viu mulheres que não alcançaram o objetivo, né? Só que daí aconteceu comigo que o curso terminou e eu vi numa aluna que ela não tinha conseguido, né? E um tempo depois, uns meses depois, eu encontrei ela e eu pude perceber que ela já estava diferente. Então, assim, o que a gente vê? A semente foi plantada. Sim, até né? porque a fase da transformação, da mudança, que o conhecimento e que a aceitação que as alunas vão trazendo para si, ela inicia ali no curso, mas ela não termina quando dá os 3 meses. Nós somos prova disso. Quantas turmas nós mentoreamos? Quantas vezes nós demos cada uma das lições? Quantas das vezes nós pegamos o livro para estudar as lições e nós somos ministradas pelo Senhor? Então, esse processo de mudança, de cura, de transformação, ele continua. Ele não para ali, né? Às vezes, durante o curso, às vezes a gente não olha e não vê, que foi o que aconteceu ali com essa pessoa. Mas depois houve, por quê? Porque o efeito continuou, né? Então, é algo realmente assim, muito interessante, né? E uma das coisas que acontece também no curso, que eu digo que é muito especial, é o nosso momento do compartilhar, né? Quantas boas risadas, né, nesses nossos compartilhar, né? Mas é um momento onde não apenas nós falamos, mas elas têm a oportunidade de falar. Então, não é um curso onde você vai sentar ali e você simplesmente vai receber conteúdo, e você vai para casa. Não. Né? Nós temos o curso, ele é dividido em 2 tempos, né? O primeiro tempo do curso, ele é o momento do compartilhar, onde nós temos o voto do sigilo, né? E nós compartilhamos quais são os nossos dilemas, quais são as dificuldades, e quantas das vezes nós ouvimos mulheres testemunharem.
né? Que nunca, o que abriram ali, o que compartilharam ali com a gente, nunca conseguiram conversar com a mãe, nunca conseguiram compartilhar com o esposo, mas ali se sentiram à vontade, conseguiram se sentir mais leve para poder botar aquilo para fora. Então, esse eu acho que é um outro diferencial do curso, né? Mulher tem essa necessidade de falar, mulher tem essa necessidade de pôr para fora, diferente do homem. O homem se fecha. A mulher não, ela parece que ela tem que pôr para fora, ela precisa expor, né? Ela precisa arrancar de dentro para fora. E no curso a gente tem esse momento que ele é tão precioso, né? Que às vezes quase que sempre a gente até excede o tempo que é utilizado para isso, mas que é tão importante, né? Então, é outro diferencial que a gente tem também no curso, né? E é importante falar, né, Leide, que a gente tem o sigilo, né? O voto do sigilo, exatamente. Que tudo que se fala ali não sai dali, né? Tanto Exatamente. que hoje mesmo a gente não pode contar nada em detalhes, porque todas nós assumimos esse sigilo e não é entre nós somente, é com o Senhor. Então nós Sim. precisamos mantê-lo, né? Mas assim, a gente vê mulheres contarem ali coisas que nunca falaram para ninguém e que elas precisavam verbalizar para serem curadas, né? Então, assim, é algo que a lição, junto com o compartilhar, ela se completa, né? Tem uma lição especial que acontece muito, e por isso eu queria mencionar a respeito disso, que é na lição 2. Nós temos o desafio da pergunta, né? O que é tão importante que você deixou de orar ou o que é tão importante que você ainda não orou, né? E no primeiro momento a gente pensa assim, não, eu já orei por tudo, como assim? Não existe o que eu nunca orei ou eu deixei de orar, se é importante eu não deixei de orar, né? E quantas das mulheres que chegam até nós e se deparam com a realidade de que não têm amigas e nunca pediram a Deus uma amiga leal. Alguém para conversar, alguém para compartilhar, né? Alguém para caminhar do lado. E quantas que saem do curso dizendo, o Senhor não me deu uma amiga, o Senhor me deu 11, porque são as mais 9 alunas e as 2 mentoras. Então, é realmente assim, se a gente for relatar o detalhe de cada aula, o que acontece, a forma como Deus trabalha, a gente vai ficar muitas horas aqui falando, né? Verdade. Mas realmente, assim, é muito especial. Eu até comentei esses dias com a Ana Lara, minha filha, né? Que o Ela trouxe muitas amigas para minha vida, né? E a gente passa a amar todas realmente, assim, porque é um laço invisível que o Senhor nos liga, né? Uma com as outras que a gente não vê, mas foi ele que uniu, né? Ele que juntou a turma, né? Então, realmente, isso de fazer amigas, a gente sabe por nós, né? Quantas amigas a gente fez desde que começou, né? Nath, queres falar mais alguma coisa? E como é importante a gente entender o suporte que uma deve dar à outra durante essa caminhada. E eu sempre falo para elas que esse laço, né, essa unidade que a gente cria dentro do curso, para elas levarem para as igrejas delas também. Porque, por exemplo, eu já tive alunas que congregavam na mesma igreja, mas por 2, 3 anos elas não se falavam, porque não tinham hábito, né? Só se cumprimentavam e ali no curso foram se conhecer. E quantas pessoas, às vezes, dentro das nossas igrejas, que a gente não podia conhecer melhor, não podia auxiliar, não podia, às vezes, até ser auxiliado, né? Ter uma mão amiga ali. Eu achei muito interessante também comentar essa questão da importância da dedicação da aluna. Porque eu creio muito que obediência gera milagre. Né? Se a gente vê o primeiro milagre de Jesus, a Maria disse, façam tudo o que ele mandar. Né? Então, para haver um milagre de transformação, né, tem que ter obediência. Né? E muitas vezes ali nós somos confrontadas, nós somos desafiadas, mas é a gente se permitir sair dessa zona de conforto e seguir essa jornada, não sozinha. Não sozinha, mas com amigas. Que muitas vezes se identificam, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela venceu por isso, eu vou conseguir vencer. De olhar para o lado e ver que tem alguém, eu tô contigo. Isso faz toda a diferença. Até porque, nesse nosso momento que a gente faz do compartilhar, quando a gente começa a compartilhar as nossas histórias, a gente vê o quão parecidas somos. Demais. Né? E a gente acha que, nossa, só eu passo por esse problema, nossa, só eu enfrentei esse trauma, nossa, só comigo aconteceu isso. E lá a gente, juntamente com as alunas, a gente consegue ver quão parecidas nossas histórias são.
né? Então, por isso é bem legal essa questão do compartilhar, porque isso acaba se tornando até mais leve. E é como a Nath disse, poxa, se ela venceu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, e uma vai se fortalecendo na outra e a coisa realmente passa a ser diferente, né? Então, é muito gostoso, é muito gostoso. E depois, assim, do curso eu passei a olhar as pessoas com um olhar diferente, né? Porque é aquilo que a Nath falou, às vezes a gente está na mesma igreja, congregando, mas aquela pessoa é meia séria, ela não conversa, ela só faz o Senhor, ela não chega... E às vezes a gente não faz ideia do que ela carrega, né? E assim, depois do curso, eu comecei a olhar mulheres, eu olho hoje uma pessoa já assim, eu já consigo dizer, não, ela tem algo que ela precisa, né? Se libertar, que ela precisa curar, tem algo ainda para fazer na vida dela. Então, assim, eu me paro assim, às vezes e digo, Senhor, como que eu pude notar isso nela? Só Deus para mostrar, né? Mas é porque o curso faz com que a gente fique mais sensível, né? Porque às vezes a gente está tão fechada no nosso mundinho ali, tão preocupada com as nossas coisas, que a gente acaba não olhando para os lados, né? Basta olhar para o lado que a gente vai ver que sempre existe um problema maior do que o nosso. Né? É, bem isso E daí essa mesmo. questão de olhar as pessoas como o Senhor as vê, né? Sem o nosso julgamento, sem a forma como a gente olha a vida, a nossa lente de vida, mas olhar as pessoas como o Senhor as vê. Amém. Então, meninas, agora vamos conversar um pouquinho sobre números, vamos falar? Quantas meninas já passaram, quantas turmas. Vou também pedir daí para a Nath falar um pouquinho da turma de solteiras, né, Nath? Ela, como a Lei já falou, né, foi criado em Blumenau e eu creio muito que um projeto que o Senhor, ele levanta, ele sustenta, né? Amém. E só para a gente ter uma noção, hoje o Ela, que nasceu em Blumenau, né, de mulheres que se propuseram a viver aquilo que o Senhor tinha para elas, hoje o Ela já está em mais de 12 países. Só no Brasil, em mais de 70 cidades. Já foi traduzido para o espanhol. Já tem um projeto missionário Ela África, que ele é integralmente sustentado pelo Ela. E em Dayal começou dia 22 de março de 2021. E de lá esse ano, olha só meninas, esse ano, em 2024, nós já vamos fazer 3 anos. Amém. Como passou rápido, Passou né? rápido, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E nesses Verdade. 3 anos, foram 7 formaturas, 21 turmas formadas, mais de 200 mulheres no Ela de casadas, que entra também divorciadas, viúvas. E ano passado nós começamos a nossa primeira turma de Ela Jovem, para mulheres solteiras a partir de 16 anos. E uma coisa que eu acho tão incrível, que o Ela, né, é o mesmo livro, é a mesma lição, mas aplicada a uma forma e a uma linguagem voltada para os jovens, né? E uma coisa que eu acho maravilhosa é que o Ela para casadas, ele transforma a mulher e transforma ali a sua casa, mas a jovem, ela tem a oportunidade dessa transformação alcançar a casa dos pais dela, onde ela mora, e a família que ela ainda vai formar. Ela aprendendo muitas coisas que às vezes nós casadas aprendemos errando, né? Ela já tendo muitas informações, ela já consegue ter decisões mais acertadas. Porque as jovens estão num período onde elas podem ter atitudes, decisões que vão ecoar por toda a vida dela. E quando nós já temos ali uma direção, uma luz, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, né? E quando nós já temos uma direção, a grande possibilidade de a gente tomar decisões acertadas aumenta, né? E eu creio muito assim que nós estamos no mundo hoje, além dessa crise de identidade, que muitas vezes nós já casadas, nós já dentro da igreja, a gente já tem, imagina os jovens, no mundo que quer pegar elas, colocar numa forma, num padrão, quer colocar na cabecinha delas como elas devem pensar, como elas devem agir, para que elas venham se enquadrar nesse padrão para serem aceitas. Elas podem ter a coragem de serem originais. Elas podem ter a ousadia de trilhar essa jornada, de ter esse encontro profundo com o Senhor, né? Porque todo encontro com Deus gera em nós transformação. E toda transformação, toda mudança de mente, toda mudança de atitude, né, faz com que a gente venha, sim, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, que depois do Ela, a gente jamais é a mesma. É verdade.
E até interessante que a Nath falou, a gente tem a turma, né, Leia, para jovens solteiras, que até, já vou aproveitar agora o momento, nós estamos com as inscrições abertas. Para agora, em fevereiro, nós vamos iniciar as próximas turmas para jovens solteiras e a turma de casadas, divorciadas e viúvas. Então, se você tem interesse, a idade é apenas para a turma de jovens solteiras, que a idade mínima é 16 anos, né? Para jovens solteiras, tem que ser jovem que não viveu nenhum relacionamento ainda, né? E as outra turma seria para as demais, né? Nós estamos com a turma aberta para jovens solteiras na terça-feira à noite, as mulheres casadas, viúvas e divorciadas, terça-feira à tarde. Então, se de repente, né, alguém tiver interesse, nós ainda temos algumas vagas disponíveis. Hoje, o investimento do curso, o valor é R$200, sendo que nesse valor está incluso todo o material que você vai precisar, então você não tem mais nenhum investimento com material. Esse é o valor que você vai estar pagando. E as turmas iniciam agora em fevereiro. Nós temos hoje o nosso Instagram, né, que é elaoriginal.cursoindaial. Se você tiver interesse e quiser mais alguma informação, se você tem interesse, você pode estar entrando em contato conosco e nós vamos estar te direcionando para as pessoas que vão estar correspondendo às tuas dúvidas. Amém, Leide. Então, meninas, a gente tem muita coisa para falar, né? A Nath falou ela original, né? A gente teria aqui para contar o que significa, mas vamos deixar o pessoal com um pouquinho de curiosidade, uma né? próxima. Vamos acreditar que vamos ter outras oportunidades de estarmos falando, trazendo algumas alunas para testemunhar, né? Não só a nossa fala, mas realmente ali de quem entrou como aluna e viveu as maravilhas do Senhor, né? Então, meninas, vamos deixar algumas coisinhas para a gente falar outro dia, né? Vamos acreditar que a gente vai ter outras oportunidades e vamos então agora nos despedir de quem está conosco nessa noite, nos ouviu até agora, né? Nath, passa a palavra. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco nesse momento onde nós compartilhamos um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em Ideal através do curso Ela, né? E não temos dúvida nenhuma de que grandes coisas ainda o Senhor fará e continuar fazendo. E se você quiser, vem com a gente embarcar nessa jornada que eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser muito especial e transformadora na sua vida, na sua casa e também vai refletir na sua igreja, porque é uma igreja feita de famílias, né? E quando uma mulher é transformada e transforma a sua casa, imagine uma igreja feita de famílias saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, se torna uma igreja relevante e funcional na cidade onde ela está. Amém. Pastora Leide. Se tem uma palavra que pode resumir essa noite é gratidão, né, Leia? Amém. Gratidão por poder estar aqui com vocês, por ter compartilhado esse momento. Gratidão por você que ficou nos assistindo até agora. E sim, o convite fica aberto. Venha ser ela original também. Amém. Meninas, agradeço a vocês, né, por estar aqui nessa noite, pela oportunidade que a gente teve de poder estar falando do curso Ela, né? A Nath comentou que foi 200 alunas formadas, né? Mais de 200. Mais de 200. Nessas mais de 200 a gente alcançou esposas, né, filhos, trabalhos, igrejas que elas congregam, né? Então, assim, a gente tem por certo que é um trabalho que está crescendo, mas porque o Senhor tem sustentado, né? Então, você, mulher, que quer viver algo extraordinário do Senhor, que quer realmente ter algo diferente na sua vida, vem com a gente, né? Nós estamos te esperando de braços abertos. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Até a próxima, se Deus permitir. Paz do Senhor!